Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar os professores, diretores, especialistas e, em especial, os jovens aqui que estão comigo compartilhando dessa mesa. Fizeram uma pegadinha comigo, porque eu já não sou mais jovem, mas me botaram aqui para mediar os jovens. Sempre falei muito de juventude, estudei e fui um ativista desse tema, e hoje eu estou aqui só para facilitar essa conversa e a gente poder se ouvir, conversar e saber um pouco as expectativas dos jovens sobre o ensino médio, como vem a escola. Foi feita uma pergunta aqui do professor que a gente vai considerar também, né, nas nossas considerações. Antes de passar aqui a palavra com uma questão que a gente pensou, eu acho que é importante dizer que a juventude passou por muitas transformações no último período. Os jovens de hoje não são os mesmos jovens de 30 anos atrás. Não basta a gente achar que, por a gente ter sido jovem, a gente sabe o que é ser jovem, né? As mudanças foram muito profundas. E o Brasil também acumulou uma série de conquistas importantes no campo dos direitos da juventude. Hoje nós temos um Estatuto da Juventude que foi aprovado em 2013, que pouca gente conhece, mas que assegura não só o direito à educação, mas o direito à participação, à mobilidade, à profissionalização, à cultura. São muitos os direitos da juventude que estão sendo assegurados no Estatuto, muito embora ainda tenhamos um percurso longo para efetivá-los como políticas públicas de Estado. Mas acho que é importante dizer isso. Então, o jovem não é mais o jovem que não tem opinião, não pode ser mais considerado como um jovem que não tem opinião, como um jovem que só vai receber conteúdos. É um jovem que quer participar, que é ativo, que tem o que dizer, e é para isso que a gente está aqui chamando os jovens para ouvi-los, para conversar. A parte deles, significativa, são os jovens do filme, que vocês vão poder assistir. Então, já também tem uma narrativa mais tarde que eles vão poder falar aqui, e participaram do filme. E também tem a Stacy, que não participou do filme, que está no ensino médio, que também vai poder trazer essa colaboração e seu olhar. Então, a primeira questão, a gente aqui organizou de forma diferente a mesa. A ideia é que não seja uma fala 20 minutos para cada um, mas a gente faça um bate-papo, ser mais descontraída essa mesa. Então, a gente organizou por algumas questões que a gente, enfim, se preparou aqui, e aí a gente vai fazer dessa forma. Então, a primeira questão que a gente vai jogar aqui para a discussão é quais as questões que dificultam o aprendizado dos estudantes na escola, né? E aí, a palavra está com vocês. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Gabriel. E uma das coisas que eu acho muito interessante de colocar nesse ponto do que dificulta o estudo e o aprendizado do jovem na escola é o próprio sistema educacional que nós temos hoje. Os moldes do sistema são muito inflexíveis. Eles dobram os alunos para caberem dentro do sistema educacional. Meu ensino médio foi todo cursado em escola em período integral. A escola em período integral, sim, tem muitas vantagens, mas é um sistema muito, muito desgastante. Ela gera uma elitização, para início de conversa, porque todos os alunos que estudam em tempo integral, eles não precisam trabalhar. Aliás, nem podem, por estudarem em tempo integral, e não precisam por isso. Todos eram sustentados pelos pais, e isso causa uma diferença, por exemplo, nos jovens que estudam em meio período, que às vezes precisam trabalhar para ajudar com as economias da família, ou até mesmo do sustento próprio. Essa elitização do sistema integral e os moldes desse sistema foram algo que eu pude perceber que causou muitos transtornos psicológicos em mim e nos meus colegas. Um sistema de cobrança muito grande. Na escola onde eu estudava, nós entrávamos às 7h30 da manhã e só saímos às 5 horas da tarde. Nós não podíamos sair da escola nesse período. Nós tínhamos um sistema de avaliação de provas sistemáticas dividido pelos núcleos e eixos que nós seguíamos das diversas áreas das ciências, e isso era uma coisa muito pesada. Todo o modelo de provas e de avaliação numérica do sistema atual acaba cobrando muito dos alunos e esquecendo da diversidade que a gente tem das juventudes hoje em dia, que nem todos têm a mesma maneira de aprendizado, nem todos cabem da mesma forma. Então, o sistema ele não visa essas diferenças. O sistema, às vezes, vê o aluno apenas como um número, colocando todos no mesmo nicho, todos no mesmo eixo. E, no sistema integral, a gente percebeu muito isso, porque, com essas avaliações semanais, saíam muitos resultados. Os alunos de escola em tempo integral, geralmente, tinham melhores resultados, e isso era muito usado para a mídia.
essa escola é uma escola muito boa por ser em tempo integral. Uma vez eu me lembro do superintendente de ensino médio de Goiás foi fazer uma visita com algumas outras pessoas ligadas à educação na escola e me chamaram para conversar com ele, falaram sobre alguns projetos que a gente tem no núcleo diversificado na escola, e falaram, todo aluno é assim. Mas ele estava falando só comigo, que infelizmente, as oportunidades que eu tive são uma exceção, que era diferente dos meus colegas. Então, esse sistema inflexível, que quebra os alunos, que quebra a juventude para caber nos seus moldes, é um dos grandes empecilhos que a gente tem para o aprendizado do jovem e o envolvimento do jovem na educação hoje em dia. Porque nem sempre a melhora da escola é a melhora para o estudante. Por exemplo, com a militarização, a gente observa índices de violência caindo nas escolas e problemas com drogas dentro da escola e muitas outras coisas que são erradicadas. Mas a grande questão nisso tudo é que os alunos que estavam diretamente ligados a esses problemas não estão mais estudando nessas escolas. Muitas escolas foram militarizadas em Goiás, muita propaganda foi feita de que há melhoria nas escolas, mas os estudantes que deviam ser o foco para esse problema ser resolvido, continuaram nesse problema e dispersos em outras escolas, muitas vezes tendo que sair das escolas de suas regiões para ir para outras escolas, porque eles não se encaixavam no modelo de escola militar. Mas, mesmo assim, a propaganda é de melhoria, porque a escola melhorou. Mas, então, esse sistema, que às vezes faz muita propaganda em cima da melhoria da escola, esquece da melhoria para o estudante em si. Gabriel, só para a gente rodar um pouquinho, sim, pode claro, ser? Pode rodar. Vamos dar uma rodadinha. Regia encerrado. Boa tarde, eu me chamo Tayane, sou do Rio de Janeiro. Então, para pegar um gancho no que o Gabriel falou sobre a escola que não compreende o aluno, eu acho que a escola não está preparada para lidar com a diversidade em si, qualquer tipo de diversidade, tanto uma diversidade religiosa, quanto de gênero, qualquer tipo de dificuldade. A escola não foi preparada para isso. Então, qualquer processo educacional que não visa as nossas diferenças não será um bom processo. Uma questão muito básica e que as escolas elas não sabem lidar, por exemplo, é a questão de gênero. É uma questão simples, por exemplo, o banheiro, qual banheiro ele vai usar ou ela vai usar. É uma questão simples, mas a escola, às vezes, não consegue lidar porque ela não foi preparada para isso. É uma questão da diferença entre as condições de estudo das meninas e dos meninos, que essas nossas dificuldades não são levadas em consideração. Então, nós temos muitos índices aí de gravidez, e a gente usa até o termo precoce, mas, como a gente estava discutindo, muitas vezes não é precoce, muitas vezes é uma escolha. As meninas elas acabam escolhendo engravidar, e geralmente é de um rapaz que está envolvido com o tráfico, que também largou a escola porque ele não se achou ali dentro, como a gente também estava conversando, que isso traz uma relação de poder para o rapaz, e a moça, buscando autonomia, ela acaba se envolvendo com esse tipo de rapaz, porque, para as meninas, a gente, por exemplo, para mim, que sou mulher, a gente não enxerga muitas possibilidades. Os rapazes pensam em ser jogadores de futebol. Mas e para as meninas? O que a gente pensa em ser alguma coisa que dá um destaque rápido e que vê um dinheiro rápido, que é uma coisa que, querendo ou não, a gente acaba pensando. Então, a escola acaba não trabalhando com essas nossas diversidades. Não porque os profissionais são ruins, não porque o diretor ou a diretora não quer, é porque, na verdade, do mesmo jeito que nós não fomos ensinados, eles também não foram. Então, há realmente uma necessidade de esses problemas pontuais serem resolvidos antes de a gente pensar numa reforma maior. Boa. Quem é o próximo? Querem falar? Querem ir para outra questão? Stacy? Vai lá, Felipe. Boa tarde, gente. Eu me chamo Felipe Lima, sou de Nova Olinda, lá do Ceará. Dois fatores, creio eu, que se fazem muito relevantes, que determinam esse empecilho no processo de aprendizagem. Nós estamos na era da informação, né, e a gente ainda tem professores que estão muito ligados no sistema. O sistema, por vezes, acaba sendo até imoral, que ele é muito tecnicista, muito conteudista, e o jovem ele quer estar interligado, ele quer estar em comunicação, em processo constante de transformação, de troca de conhecimento. E as escolas, às vezes, sagam isso, não permitem que os jovens tenham essas trocas de informação. E um professor hoje que só vai para uma sala de aula para dar conteúdo,
o jovem prefere ficar em casa e ver tudo na internet, porque é bem mais simples. E também, eu acho que creio eu que o outro fator determinante é a questão da empatia, né? Eu acho que falta muita empatia, tanto nos alunos, nos jovens, como também em vários professores, né? Eu acho que a gente tem muito capital humano determinado para fazer a mudança, tanto professores como gestores, que têm ideias brilhantes, que querem despertar a criatividade e a arte nos alunos, mas que, por vezes, acabam sendo... seguindo apenas um sistema, uma grade curricular, que acabam sucumbindo a algumas qualidades dos alunos, algumas habilidades deles. Boa tarde, meu nome é Stacy, sou de São Paulo. Eu acho que projetos extracurriculares ajudaram bastante, pois muitas vezes o aluno não tem tanto um contato com uma área diferente, que não é matéria, mas com esses projetos, muitas vezes os alunos têm um contato diferente, e muitas vezes ele acaba gostando dessa área, desse contato, e acaba seguindo o coração, acaba indo em direção a esse projeto, que foi uma abertura que aconteceu na escola. Legal. A gente ia falar das coisas boas agora. E a Stacy já abriu o assunto com isso. Então, a gente falou um pouco das coisas ruins e a gente queria também ouvir assim, que aspectos legais. Acho que a Stacy já trouxe aqui, que tem a ver, inclusive, como eu conheci um pouco ela, com escolhas que você fez depois, né? Do futuro, depois você podia falar sobre elas, né? Não vou aqui trazer, você conta pra gente, porque tem a ver com essa ideia de outras atividades que a escola propiciou e que fez esse contato. Então, a ideia agora é que a gente possa refletir sobre isso. Que aspectos legais da escola foram importantes para a gente fazer escolhas, para a gente poder, enfim, tomar decisões aqui. Dos 4, 3 já estão na fase já de universidade, depois vocês podem contar um pouco sobre isso. Participaram do filme no ensino médio, mas agora já estão em outra trajetória. Então, que coisas legais que a escola propicia que permite a gente fazer essas escolhas? Seguindo esse gancho da Stacy, acho que essa relação com a diversidade de projetos extracurriculares, pelo menos na minha experiência pessoal e no que eu posso dizer no geral, é uma coisa que ajuda muito. Na escola em tempo integral, nós temos uma grade diversificada, com os PJs e matérias eletivas. E com essas matérias eletivas, que eram diversos núcleos ofertados pelos professores, eu pude ter contato com cinema, com psicologia, com citologia aplicada e muitas outras matérias. E foi aí que eu acabei me aprofundando mais na minha paixão ao cinema e em outras coisas. Mas uma das coisas que me ajudou bastante foi uma relação que eu tive com os meus professores. Eu tive uma professora no ensino médio chamada Jordana, que me motivou mais do que qualquer outra professora na minha vida a aprender a língua espanhola. Ela nos apresentou culturas de língua espanhola e, por meio da cultura, fez com que nós aprendêssemos a língua. Esse trabalho dos professores é muito importante. Por exemplo, eu tive uma professora, Letícia Guedes, no ensino médio, o professor Estevão Arantes, que foram as minhas grandes motivações para seguir, eram professores de sociologia, para seguir o curso que eu estou fazendo hoje. Hoje eu sou graduando em Ciências Sociais e essas grandes motivações, grandes inspirações e o contato com essas áreas diversas durante o ensino médio foram que propiciaram uma escolha melhor e eu me senti mais seguro, passei em primeiro lugar para Ciências Sociais na Federal de Goiás e hoje estou aqui aproveitando muito o curso. Bom, então, a minha experiência em relação à escola é bem diferente da dele. Onde eu estudei não tinha muitos projetos extracurriculares, também não tinha essa experiência bacana de matérias eletivas, então a gente compreende a escola de uma forma diferente. Não era um colégio com uma estrutura muito boa, mas, mesmo assim, a gente entendia que juntos nós podíamos fazer alguma diferença. Então, muitas coisas que nós realizamos foram a partir da união. Então, o que, na minha vida, fez um significado enorme foi a questão que eu sempre fui ouvida. É uma exceção, na verdade, eu não acredito que muitos jovens tenham a mesma oportunidade que eu, mas desde um colégio municipal até no colégio que eu me formei ano passado, eu sempre fui ouvida, eu sempre tive um espaço, eu sempre ouvi muito, mas eu sempre fui ouvida.
o professor e o diretor e o coordenador sempre consideravam que aquilo que o jovem falava era importante, era relevante, que de alguma coisa sairia algo proveitoso. Então, na verdade, o que falta em muitas escolas é isso, de repente, uma direção mais aberta, professores mais comunicativos. Longe de mim debitar todas as dificuldades da escola na conta do professor, não é isso. Nós sabemos que ser professor é muito difícil, e que é um ato de resistência, mas eu acredito que, a partir dessa união, até em situações adversas, e isso da escola ouvir o estudante, pelo menos nas escolas que eu passei, principalmente no ensino médio, fez uma diferença enorme na minha vida, enorme. O que você quer fazer mesmo, que eu me esqueci? Então, eu ganhei uma bolsa numa faculdade lá no Rio de Janeiro. Então, é um caso bem curioso, porque foi uma bolsa mesmo que eu ganhei de presente, eu nem precisei fazer a prova. O André está ali que não me deixa mentir. Então, eu quero fazer biologia porque eu quero ser professora, mas a minha família não curte muito essa ideia. Ela quer ser professora, gente, né? Uma coisa incrível. Por isso você está querendo tirar a responsabilidade, né? Você sabe Pois que depois... Aí eu quero ser professora, pretendo fazer mais coisas. Que Eu legal. para a política mais na frente, mas hoje... E no eu quero filme ser nós vamos professora. saber que você tem outros planos também. Você Pois deixa para o filme, deixa que pro aí, filme. para deixar a curiosidade. São vários os planos. A professora é o começo da Pois é. etapa. Vamos lá. Quer falar agora? Felipe, Stacy, você. Bom, voltando um pouco nessa parte de projetos extracurriculares, eu sempre pensei em fazer uma coisa que voltava mais para a área de medicina. E quando eu tive o contato com foto, câmera, jornalismo, eu percebi que era aquilo que eu queria para minha vida, era aquilo que foi onde eu me encontrei, foi onde eu falei, caramba, eu estava pensando numa coisa que todo mundo estava me incentivando, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que aquilo não era o que eu queria. E, sim, o que eu queria era estar em contato com câmera, com pessoas, e não necessariamente com animais, que era veterinário que eu pensava antes. Legal. E você falou uma coisa bem legal ontem, você está lembrada? Da questão, não, dos recursos. Que você, com a sua escolha, foi do coração. Você falou isso no começo. Por quê? Porque eu acho que muitas pessoas escolhem uma profissão pelo dinheiro e não por aquilo que gosta. Eu acho que eu segui meu coração e não fui mais pelo dinheiro. É isso. O que ela falou ontem foi tão legal, eu queria ouvir de novo. Vai lá, Felipe. Coisas positivas que aconteceram na minha escola, assim, que deu certo para mim poder chegar até aqui, foram aulas de formação cidadã, que eu acho que foram bastante relevantes para a minha construção social, para a minha construção, para o meu desenvolvimento pessoal também. Tive um professor de formação cidadã, que ele era muito capacitado, que foi ele quem realmente assim me impulsionou a sonhar, que me alavancou mesmo. Então, eu creio que esses projetos que têm um amplo conhecimento sobre o mundo, sobre a vida, eu acho que os jovens se engajam mais e eles vivem mais esses projetos. Esse meu professor, ele me acompanhou por pouco tempo, e incrível como assim um professor é capaz de motivar muito o aluno. Infelizmente, a família hoje ela deixa muito a desejar no acompanhamento escolar dos alunos, e muitas vezes eles acabam até deixando o papel de educar para a escola, né, sendo que a escola escolariza. E esse meu professor, ele agiu assim como realmente um membro da família, como eu posso dizer que um pai, assim. E foram graças às aulas que ele ministravam, as aulas diferentes, as aulas de formação cidadã, que contribuíram positivamente para a minha transformação, que foi drástica, foi bem forte. Legal. E aí uma outra questão que a gente trouxe aqui é sobre a questão da diversidade. Eu acho que muito se falou no início da equidade, justamente para a gente buscar compensar essas diferenças, né, que é tão importante. E a gente tem falado recentemente em juventudes, né? A mesa não provocou à toa essa ideia de ser juventudes no plural, porque são muito jovens, múltiplas trajetórias. E quando a gente fala do Brasil aqui, as realidades são muito diferentes, né? Se a gente está falando de um jovem do Pará, a gente tem aqui pessoas do Pará, enfim, que ensinam lá,
é muito distinto da gente falar de um jovem de São Paulo, ou de um jovem do Rio. Então, só para falar das regionalidades, mas são muitas outras diferenças. Então, uma das questões que a gente aqui vai fazer agora é isso: como que a diversidade é tratada pela escola, né? Ela é considerada, enfim, é um pouco dessa questão que a gente está aqui, vai refletir aqui com a fala de vocês. Vamos lá. Então, como a gente acabou falando um pouquinho no começo, não é que a escola não queira considerar a diversidade, é que isso nunca foi proposto. A escola já vem de um modelo muito antigo e que acontece que não foi proposto. Acontece que algumas escolas vão tratar isso melhor por conta de experiências pessoais dos diretores e dos professores, mas, de fato, a diversidade ela não é tão considerada. A escola ela compreende como se todos nós fôssemos iguais e não leva em consideração que nós viemos de contextos diferentes. Até no Rio de Janeiro e na mesma escola, são pessoas com inúmeras vivências. Pessoas, por exemplo, que têm uma orientação sexual que a família acaba não aceitando, e, de repente, ele chega na escola e ele acha que ele vai ser compreendido. Na verdade, ele chega com muita expectativa, porque o jovem está carregando muita expectativa, então ele corre com essa expectativa de um lado para o outro, e acontece que muitas vezes, tem as suas exceções, mas muitas vezes ele não é compreendido, ele não é ouvido, não é realmente ele não vira uma preocupação. Então, a escola, principalmente, tende, por exemplo, as questões de orientação, de gênero. A gente vê, se levantando um grupo que não quer que isso seja discutido nas escolas, com diversas propostas, escola sem partido, por exemplo. Então, é uma coisa que tem reprimido cada vez mais a fala do jovem, os seus anseios e os seus desejos. Realmente, né, nós vivemos tempos de intolerância atualmente. Peter Berger fala dos significant others e da segunda fase de socialização do indivíduo na sociedade. A escola é uma instituição de socialização importantíssima, porque é o primeiro contato do indivíduo criança, com a demasia da sociedade, né, com as pessoas além do núcleo familiar. Então, quando a gente trata principalmente dessas questões de gênero, que ultimamente estão querendo abolir das escolas, é uma questão. Eu acho isso um absurdo. É uma questão importantíssima de ser tratada na escola. Eu assisti um documentário chamado De Que Lado Me Olhas, onde uma mulher transexual traz um depoimento de que o primeiro contato dela com saber que existiam outros gêneros foi na faculdade. Então, pense uma pessoa que viveu uma vida inteira em negação de si mesma, sofrendo com isso, só na faculdade, quando foi fazer um trabalho, que descobriu que ela não era doente. Ela usou nessas palavras: eu não sou doente. Então, a escola pode e deve, sim, mostrar que há outros gêneros, além dos gêneros binários, da normatividade binária que a gente vê na sociedade de dia. Há pessoas a gênero, há pessoas não binárias. A escola pode e deve trazer isso. Mas, tratando também dos gêneros binários, como a escola trata essa diferença? Mesmo nas suas formas mais básicas da educação sexual, por exemplo, a escola quebra alguns tabus do corpo da mulher. Muitas meninas podem, com o acesso da escola, quebrar tabus que, às vezes, vêm de casa, que estão arraigados, né, à própria sociedade. A sexualidade da mulher, ainda nós vemos uma sociedade muito patriarcal, a sexualidade da mulher é muito reprimida. E isso, na escola, a gente já tem isso que pode ajudar as mulheres na sua desconstrução e no seu entendimento próprio. Isso com os outros gêneros é muito importante. Eu tive contato no liceu com o PJ de diversidades. O que é um PJ? O protagonismo juvenil são 2 aulas durante a semana que todos os professores estavam na sua reunião pedagógica semanal e nós, alunos, ficávamos em sala sozinhos. E não, a escola não pegava fogo, cadeiras não voavam pelas janelas. Era uma coisa de alunos para alunos, onde a gente trocava experiências, e eu pude ter o meu contato com isso. E eu pude ter a minha aceitação com a minha sexualidade, eu pude compreender que existiam os outros gêneros, porque, apesar de eu ser uma pessoa cisgênero,
eu pude saber que existia outra diversidade de gênero e compreender essas outras pessoas. Então, a escola pode e deve ter esse papel de preparar o indivíduo para a vida em sociedade em quê? Em aceitar a diversidade. Porque se a escola não traz esse papel de aceitar a diversidade da pessoa, para aceitar a si própria e aceitar o outro, vai criando uma sociedade cada vez mais fragmentada, uma sociedade cada vez mais doente, de pessoas que negam a si mesmas para se encaixar nesse modelo social vigente. Como a Thay falou, a escola ela tem uma historicidade, sim, de preconceito dos modelos, né? Mas hoje nós estamos debatendo aqui modelos novos, hoje nós estamos debatendo aqui novidades. A escola é hoje para o jovem de hoje. O jovem ele é uma parte atuante, constituinte, o alunato é uma parte constituinte da escola. Então, a escola deve, sim, ser voltada para o jovem. Políticas de diversidade devem ser muito observadas hoje em dia por isso. Valeu, Gabriel. Aqui vocês veem que tem muita dificuldade, porque eles quase não falam. Então, eu tenho que ficar estimulando para falar, né? Uma situação bem diferente. Ele é engraçado. Vai lá, Felipe. Vale ressaltar ainda que não só desigualdades ou diferenças de sexo ou de raça, mas também as desigualdades socioeconômicas, né, que ainda é muito presente nas escolas, porque, embora a gente esteja falando de educação pública, mas sempre na escola vai ter aquelas pessoas que têm mais condições financeiras do que os outros, e esses os que menos têm, acabam sendo, às vezes, sendo vítima da própria escola em si, como uma forma de segregação, porque eles passam a ser vistos diferente, né? O menino que mora lá no sítio, lá no interior do interior, ele quer fazer um cursinho na cidade, mas aí ele não tem o acesso, a escola não ajuda, a escola não flexibiliza os horários ou algum apoio que o jovem precise. Então, o jovem está praticamente como se fosse uma banana verde que é tirada do cacho para amadurecer a força, né? Então, ele entra no ensino médio ainda uma criança e já sai adulto. E essas diferenças socioeconômicas influenciam muito na formação jovem do jovem para com o adulto, que já não, a juventude hoje já estão bem sendo camuflada. As pessoas já ou jovens com olhares diferentes, ou vê os jovens com olhares diferentes, com olhares de rebeldes, né? Até por conta dessas diferenças de integração das gerações, da geração X, Y, Baby Booms. A gente pega as gerações X e Y, elas têm um pouco mais de integração. Aí, quando você pega um Baby Booms, aí vai dar aula para os alunos da geração Y. Então, há também esse paradigma de integração das gerações dentro das salas de aulas. Eu acho que também o que o Felipe traz é muito importante, essa questão do sítio, né? Porque quando a gente fala do sítio, a gente está falando do espaço rural, e o espaço rural é hoje um dos grandes gargalos na questão do ensino médio, porque a gente tem pouquíssimas escolas de ensino médio nas áreas rurais, os jovens têm que se deslocar para cidades, e muitos jovens não fazem esse deslocamento ou não têm transporte. Então, quando a gente olha nos dados de jovens que estão fora da escola, a juventude rural é uma das juventudes mais afetadas por essa questão, por essas várias dificuldades. Eu lembro uma vez que, conversando com jovens, uma vez eu participei de um movimento de jovens do campo, e aí eles deram o nome do movimento de Pé Vermelho, porque era como elas eram chamadas quando iam para a cidade, né? Então, eram jovens da roça que iam para a cidade estudar e chegavam lá com o pé de barro, e aí a galera chamava, chegou os pé vermelho, tal, que chegaram da roça, né? Então, tem toda essa desconstrução, falou da questão socioeconômica, falou da questão rural. Stacy, quer colocar alguma coisa sobre a diversidade? Podemos ir para a próxima? Pode ser? Medina, deixa eu só fazer uma colocação. Claro, você fala do sítio, assim, no início, eu também, ainda falando dessa diversidade socioeconômica, né, dessa desigualdade, talvez, o jovem que mora no sítio, ele sofre muito preconceito na cidade por ser do sítio, principalmente pelos próprios alunos, e a escola não prepara os próprios alunos da cidade para receber esses alunos do sítio. E eles vão ter, além da dificuldade econômica, de acesso econômica, a outros cursinhos preparatórios, que enfim, é um contrassenso isso, a gente ouve isso, né, um cursinho preparatório para vestibular, para Enem, quando a escola deveria suprir essas necessidades. Mas aí o jovem lá do sítio, ele não vai poder
ter acesso a isso por condições econômicas, por condições de transporte. Eu viso muito isso lá na minha cidade, e que talvez essa seja a imagem do Brasil inteiro, que é a questão das EPs, das escolas profissionalizantes. Elas são vistas como uma forma também de elitizar a galera, de pegar a massa de Nova Olinda, da minha cidade, vou referi-la, a massa pobre, e deixa na escola regular, e pega o capital melhor, assim, que tem mais acesso à informação, que tem mais acesso financeiro, ou seja, os filhinhos de papai, filhinhos de rico, e colocam nas escolas profissionalizantes, sendo que depois esses jovens das EPs, eles querem cursar uma faculdade, e os da regular, que muitas vezes, como eu, não tinham perspectiva de vida, não tinham perspectiva de futuro, eu queria muito ingressar nessa escola profissionalizante, porque eu não me imaginava estar na faculdade depois. Hoje eu estou cursando gestão de recursos humanos, estou no nível superior. Mas, assim, esse preconceito ainda com a questão socioeconômica. E a escola, um dos critérios para ingressar nessa escola profissionalizante era tirar boas notas, era ser comportado, e, enfim. Cara, mas se você já tem uma visão, já tem uma perspectiva, para que você vai buscar um cursinho técnico se você vai querer buscar algo mais? Então, é muito punk essa questão do sítio do interior. Não, acho que o Felipe está trazendo, né, exatamente que essas desigualdades reforçam os estereótipos dos bons e maus alunos, né? Quando a gente não trabalha a equidade, a gente vai dizer, não é porque ele é mau aluno, é porque ele não teve condições sociais, culturais, um repertório mais ampliado para poder chegar nisso. E quando a gente fala também disso, são muitas as diversidades, né? A gente pode falar de religião, de orientação sexual, vários temas foram colocados aqui, mas só para ficar em um dos temas, que é a questão dos meninos e das meninas, né? Os sentidos que tem para as meninas o ensino médio é muito diferente dos meninos. As meninas têm uma trajetória, inclusive pelos dados. As meninas ficam mais no ensino médio, elas conseguem permanecer mais, o índice de evasão é menor. Elas se adaptam melhor a esse modelo de conteúdo, porque corresponde a uma expectativa delas de dar continuidade aos estudos. Já para os meninos, eles evadem mais, têm mais dificuldade de se adaptar a esse modelo de conteúdo. Tem a demanda do trabalho, que é uma demanda muito efetiva e mais presente na vida dos meninos, né? Ter que trabalhar, então ter que conciliar trabalho e estudo é fundamental nesse momento. Então, os sentidos que tem para homens e para as mulheres é bastante diferente. Então, quando a gente fala em flexibilidade, a gente está falando também em pensar sentidos para diversas formas de viver a juventude, de ser jovem, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar esses elementos, como a Tayane também trouxe aqui a questão da gravidez. Quando a gente fala de evasão, quando a gente fala de abandono, a gente está falando também de meninas que engravidaram muito cedo e que não têm suporte para conseguir manter a escolarização com um filho, né? Cuidando dos filhos, enfim, também trabalhando com a questão dos cuidados. Você quer falar? Pode falar e a gente vai para outra questão. Vai então, lá. Só reforçando uma coisa que a Tayane falou, eu acho que nem sempre não, mas eu acho que não é a escola não quer falar. Eu acho que muitas vezes a escola não sabe como abordar, ou muitas vezes não sabe exatamente como chegar no aluno e falar assim, olha, por exemplo, ela citou o exemplo do banheiro. Você se identifica como uma mulher. Então, você se identifica como uma mulher? Sim ou não? Se sim, você pode frequentar o banheiro feminino. Mesmo a pessoa tendo características, se vestir como, tipo assim, se vestir de uma forma mais masculina, às vezes ela se sente como mulher, mesmo se vestindo de uma forma mais masculina, mas a escola não sabe como chamar, não sabe se chamar no feminino ou no masculino. Muitas vezes a escola não sabe como auxiliar esse aluno. E não é que a escola não quer falar, muitas vezes ela não sabe como falar. Muito legal. A gente vai para outra questão, mas acho que é importante, vejam a força que tem esse tema, né, da questão de gênero, da questão de sexo, da questão que a gente não tratou aqui, mas da questão racial, que a gente pode também usar como elemento. Isso não é uma coisa que só está na boca dos jovens aqui, né? Quando a gente viu o movimento das escolas, esse é o tema que nós vamos entrar, esse tema
da questão de gênero, a questão de raça está muito presente no cotidiano dos estudantes e me parece que vem uma geração aí mais aberta, mais disposta a conversar sobre preconceitos históricos que o Brasil tem, né? Enfim, que precisam ser superados. Então, muito legal que a gente possa trazer esses temas aqui. E a questão agora é participação, né? Então, como a participação do estudante pode colaborar para transformar a escola em um lugar melhor, né? Como é que essa participação ela pode colaborar com esse ambiente de aprendizado, de transformação, de escolhas, né? Então, vamos lá. Pode começar. Bom, eu acho que a participação do jovem é importante de várias maneiras. Eu acho muito importante o aluno ser ouvido na escola, porque, muitas vezes, eu acho que assim, a escola ela não é feita de diretor, professor, e sim de alunos, professores, diretores, alunos bons e ruins. Então, eu acho que o aluno ser ouvido é muito importante, porque, como eu citei ontem na nossa reunião, muitas vezes aquele aluno ruim, até mesmo aquele que dá um pouco mais de trabalho, às vezes ele tem uma opinião que, às vezes, a diretora ou um professor está esperando de algum aluno bom, e muitas vezes o aluno bom não teve. E aquele aluno ruim, que às vezes não é ouvido na escola, às vezes esse aluno que não é ouvido na escola tem, mas por ser um aluno que dá um pouco de trabalho, muitas vezes a escola fala, não, esse aluno não é um aluno bom, então não vai sair coisa boa. E que eu acho que sim, pode sair coisa boa, sim. O que eu acho interessante colocar nesse ponto é que, quando a gente fala de participação do jovem na escola, a gente se liga muito mais a projetos extracurriculares e muitas outras coisas, e a gente se esquece da sala de aula. Qual é a participação do jovem, do aluno dentro da sala de aula? É apenas a participação de ouvinte? Os melhores projetos que eu presenciei na escola foram, como das professoras que eu já citei, Jordana e Letícia, foram projetos que nos envolveram, projetos dentro de sala de aula que nos envolveram. Durante o segundo ano, eu tive a oportunidade de ter 4 colegas DAs, deficientes auditivos, na minha sala, e essa minha professora de espanhol nos organizou, e junto com a gente, trocando ideias, compartilhando, fizemos um trabalho que ligou Libras e espanhol na mesma escola, apresentamos para as outras turmas. Foi uma coisa que tanto incentivou os alunos a aprenderem, como incentivou os alunos a participarem mais. E eu tive outras experiências também, mas essa dinâmica dessa participatividade, dessa conversa do aluno e do professor enquanto a didática, é uma coisa surreal, é uma coisa sensacional para o aprendizado. Na Escola da Ponte, por exemplo, nós temos professores, eles são professores, eles são mestres, eles estão ali para guiar, mas o aluno ainda tem essa liberdade, essa participação em sala de aula. Já nas participações extracurriculares, por exemplo, eu tive meu envolvimento com a militância. Quando chegaram na escola para nos perguntar sobre o que eram as OS em Goiás, nós não sabíamos e fomos buscar informações sobre isso. Muito se falava do protagonismo, né, no liceu, mas era muito uma coisa, você tem que ser protagonista, mas o que, de fato, é o ser protagonista? Com a militância, nós desenvolvemos grupos autônomos dentro da escola, onde nós buscávamos conhecimentos extracurriculares, estudávamos por conta própria, grupo de estudo, levávamos projetos aos professores, e foi aí que começou o nosso processo de cidadania. A escola tem importância, sim, na formação do cidadão político. Por quê? Com isso, nós aprendemos a levar nossas demandas para a direção. Nós aprendemos a conhecer o lado da direção, como a direção trabalhava, quais eram as pautas delas, e como colocar as nossas pautas perante isso. E isso acabou aqui, gerando envolvimento de outros alunos. O envolvimento de um aluno leva ao envolvimento de outros alunos, porque nós temos esse diálogo, um diálogo de colega para colega. Então, professores, ouçam seus alunos, façam projetos participativos, escutem as ideias dos seus alunos para complementar a sua didática. Um professor que ouve e não só fala é mais do que um mestre, é um amigo, é uma inspiração, e essas professoras que eu já citei e citarei sempre são professoras que eu levo como amigas, como inspirações e metas de vida. Acho que um outro ponto que eu gosto de pensar, sempre que se fala em escola, eu penso de 2 formas. A escola quanto instituição, escola de um modo geral, e a escola vivência. Porque, quando a gente está falando de escola, a gente está falando de professor, a gente está falando de direção, a gente está falando de coordenação, a gente está falando de comunidade escolar. Então, a escola, nessas 2 frentes,
É uma forma que ela deve ser pensada. Então, agora eu vou falar da escola como vivência. E como é que a escola ela aproveita o jovem e como o jovem é importante nessa participação. Vou falar de mim, por exemplo. Eu sempre fui boa aluna. E, quando eu falo isso, o pessoal fica meio decepcionado. Não sei por quê. Mas acontece. E eu fui... Acontece. Eu fui presidente do Grêmio durante o meu ensino médio e assumi outras coisas. Mas, enfim, o que a gente buscava sempre mostrar é que todas as pessoas, todos os alunos, eles tinham alguma coisa a acrescentar. Uma outra coisa que era interessante era compreender a escola como mais do que sala de aula. Era aproveitar os outros espaços da escola, porque a escola não é só ali a sala de aula, e era aproveitar para além da escola. Era, por exemplo, vou falar dentro da escola, era aproveitar, de repente, um espaço de uma biblioteca. Por exemplo, esse ano, lá na escola está rolando um papo de menina. É algum professor que tem uma formação especializada na área? Não. É uma professora de química, super maneira, que decidiu tomar isso. E umas outras meninas, a gente fazia também no contraturno, quando acabou o período de reforço e tal. Como eu tinha mais facilidade em algumas matérias que outras pessoas não tinham, a gente, bom, beleza, então, vem no contraturno, que eu não tenho nada para fazer mesmo, vamos lá. Só que daí eu precisei trabalhar, porque a situação ficou difícil, eu falei, beleza, eu vou trabalhar. Comecei a trabalhar e eu pensei, nossa, agora a situação vai ficar meio difícil lá na escola. E outras pessoas que começaram a perceber que a escola era importante, alunos, muitas vezes, que a gente, às vezes, classifica como ruim ou como bom, que é uma classificação extremamente perigosa, porque ele é ruim naquilo que eu sou bom, então eu sou ruim numa coisa que ele é muito bom. Então, é uma classificação um pouco perigosa. E eles tomaram frente de coisas super interessantes. Então, a escola dando esse espaço para o aluno, mostrando para ele que a escola é de fato dele, porque o aluno ele corresponde às expectativas. Ele não está ali, não quer nada, não. Ele corresponde às expectativas depositadas. Quando você acredita, quando você investe, é recíproco. O aluno ele retorna para aquilo de uma forma mais positiva possível, o que se reflete no espaço escolar. Então, qualquer ponto positivo que você demonstra para um aluno, ele vai demonstrar de volta para a escola muito mais do que o que ele recebeu. Então, se a escola doar um pouco e investir um pouco, o que o aluno tem a devolver é muito maior do que o que a gente pode pensar. No que tange essa participação, e já respondendo à pergunta do representante de educação da Bahia, poucos jovens hoje veem a escola como uma passagem, né, apenas como uma porta de entrada para a universidade. É uma minoria mesmo. Já a maioria vê apenas como uma escola chata, um lugar obrigatório que você tem que ir, tem que passar 4 a 5 horas por dia, você tem que ouvir o professor falar, você tem que ver conteúdo chato, e que, às vezes, você sente falta da família, que também não tem uma participação na escola dos filhos. A mãe e o pai passam o dia trabalhando, chegam em casa, estão cansados, vão cuidar de casa, e que não tem tempo para ouvir os filhos, e eles, às vezes, tentam buscar um refúgio na escola, né, como forma de fugir dessa solidão, desse fechamento de família, mas que, quando eles chegam na escola, não encontram o que eles buscavam, que é professores que entendam eles, que conversem com eles, que procurem saber a vida deles, que, enfim, vão poder ajudar a contribuir para o desenvolvimento dele, tanto pessoal quanto também profissional, e que façam eles se acreditarem, a se sonharem. Então, essa participação dos jovens é muito relativa, tendo em vista essa visão que ele vai ter da escola, que cada jovem tem da escola. Bom, até falando um pouco sobre o que você falou, sobre os alunos encontrarem a escola como um refúgio para casa. Muitas vezes o aluno a pessoa quer ser ouvida em casa, e muitas vezes ela não tem essa abertura para poder falar com os pais. Muitas vezes, na escola, não só os professores, mas os próprios alunos podem ser aquele conselheiro, pode ser aquele amigo que vai conversar, que vai ouvir, ter um ombro amigo para poder ouvir e dar um conselho bom. Então, eu acho que o papel do jovem na escola também, não só como aluno, mas também como até um apoio para diretor e para professor, porque muitas vezes aquele aluno que
dá um pouco de trabalho, muitas vezes ele só quer ser ouvido, muitas vezes ele só quer conversar um pouco com alguém e desabafar. Muitas vezes o comportamento dele pode até melhorar. Medina, eu queria fazer apenas uma pequena fala sobre as ocupações. A onda de ocupações no Brasil e no Chile e tudo mais foram o resultado de um longo processo de sufocamento da voz da juventude. A juventude, por muito, muito tempo, não foi ouvida, ou disse que foi ouvida, mas, na realidade, a juventude não era ouvida. E, com essas ocupações, os estudantes colocaram essa pressão com a ação direta, mostrando: nós somos jovens politizados, nós somos jovens que temos voz, a escola é nossa, nós temos o que falar sobre essa escola. Isso é uma das coisas que, por exemplo, nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós somos de gerações diferentes e estamos discutindo a mesma coisa com os mesmos propósitos. Eu não vou mais estudar no ensino médio, mas tenho colegas ainda no ensino médio, pretendo ter filhos um dia e eles pretendem que eles cursem ensino médio. Então, gerações com esferas de poder, posições de poder, aliás, e com uma longa formação de vida e juventude ainda em processo de formação contínua. Nós temos, sim, o que falar, nós temos, sim, a dialogar. A juventude hoje se mostra com voz, se mostra uma juventude que tem coisas a dizer sobre a sua escola e que tem, sim, um papel a ser representado nessas discussões para o ensino médio. Massa. Eu queria também fazer alguns comentários aqui rápidos, porque eu acho que essa discussão ela suscita para a gente uma série de questões. Assim. Geralmente, a gente admite a participação do jovem, e eu estou falando mais do olhar do diretor, do professor, quando a participação se coloca a serviço do que a gente acha que deve ser. Então, é muito legal ver o jovem parceiro da escola, mas a gente aceita pouco o jovem criticando a escola. A gente aceita pouco o jovem quando ele tá a fim de olhar e falar: isso aqui eu acho que não é por aí, pode ser por aqui. Então, a gente tem que olhar para esses tipos de participação, porque muitas vezes a gente fala do protagonismo juvenil, mas a gente não dá muito protagonismo, não. A escola muitas vezes fala: não, eu vou montar um grêmio aqui, mas tem que ser o grêmio dos amigos da diretora, dos alunos que tiveram as melhores notas. Então, aqueles que, os bagunceiros, não deixam ir para a chapa, não vamos deixar participar. E também abrir um outro sentido de participação, que não precisa ser só essa participação política, militante, ativista, porque tem hoje outras demandas da juventude que são de fazer, de botar a mão na massa, de atuar. Então, a gente pode abrir a escola para dialogar com o território, para pensar intervenções para fora. Eu acho que tem essa dinâmica também de uma juventude que quer contribuir com o seu bairro, que quer pensar um bairro menos violento, melhor, enfim. Então, acho que tem alguns elementos legais aqui para a gente trazer sobre esse tema da participação, que eu acho que passam um pouco pelas discussões que estão sendo feitas aqui. E a última questão, para ir para a nossa última pergunta, que eu acho que a Stacey falou uma coisa muito legal, né? Que quando o jovem está, enfim, muito inquieto, apresentando muitas questões, né? Às vezes ele quer ser ouvido, né? E às vezes ele está passando por um processo de sofrimento, de pouca escuta em casa, ou de problemas graves que estão vivendo no ambiente familiar, e ele está chamando a atenção na escola. Então, cabe aos professores a olhar para isso, a tentar escutar, porque ele está dizendo alguma coisa para a gente, né? E às vezes a gente acha que é só mais um aluno rebelde, enfim, que está criando problema e tal. Eu, pelo menos, já tive a experiência de trabalhar com adolescentes em conflito com a lei, em situações muito incríveis, e que esses jovens eles são muito potentes, muito criativos e podem, se a gente estabelecer uma parceria, uma confiança, podem responder muito, como a Tayane falou aqui também, né? O jovem pode responder muito à escola se a gente acreditar que a participação dele é efetiva, é criativa e pode nos ajudar a transformar o ambiente, com certeza. Então, eu vou aqui para uma última questão nossa, que é, enfim, se é importante que a escola ofereça diferentes caminhos formativos no ensino médio. Como vocês veem essa possibilidade de escolha, dessa multiplicidade de caminhos, é a questão que a gente, enfim, coloca agora para conversar aqui. Quem começa? Eles combinam. O que é bom aqui que um olha para o outro já... Então, como a Thay estava falando na questão anterior...
Nós, nós somos jovens privilegiados por estarmos aqui hoje, e isso se dá principalmente ao nosso envolvimento com muitas atividades na escola. Eu fui presidente do Grêmio, membro do conselho escolar, líder de sala, líder do clube de teatro, agente jovem dentro da escola. Isso me possibilitou o contato com o Instituto Unibanco, a minha história, que acabou interessando os produtores do filme, que foi bem bacana, também gravaram muitas coisas lá na escola. Mas isso da diversidade de caminhos oferecidos na escola é uma coisa sensacional. Porque, com esse contato que o jovem vai ter na escola, ele pode realmente ter uma escolha segura, porque somente através do contato ele pode conhecer um ramo, uma profissão, um nicho que ele está tentando seguir. Eu, por exemplo, como eu já comentei, eu tive contatos com o cinema no liceu, e eu sou hoje cineasta amador, pretendo me tornar um cineasta profissional e ligar isso aos estudos sociológicos e antropológicos, por isso eu estou na graduação de Ciências Sociais. Mas uma coisa muito importante a ser ressaltada é que a escola deve, sim, oferecer diversos caminhos, mas que sejam caminhos. Deixo para reflexão. Bom, não vou nem falar muito sobre mim ou como foi na escola. O que eu gostaria de dizer é sobre isso, é a exceção. Tudo que eu espero de qualquer tipo de reforma em relação à educação é que a exceção passe a virar a regra, porque não acontece com todo mundo. Ninguém ganha bolsa de presente na universidade todo dia. Apenas 14% dos jovens brasileiros estão no ensino superior. E a sorte não bate na nossa porta todos os dias. Isso não aconteceu com pessoas que, por exemplo, eram os meus vizinhos, com pessoas que estavam na mesma escola que eu. Então, qualquer tipo de reforma ou qualquer tipo de flexibilização, a gente espera que realmente a gente possa ter essas possibilidades. Porque o jovem está tentando, o que ele está buscando são caminhos, e, às vezes, eles têm as portas, nós temos as portas fechadas. Então, qualquer coisa é tudo uma tentativa. A gente está tentando, e a gente precisa dessas possibilidades. E a flexibilização é uma coisa super interessante, chama muito a atenção, mas que, ao mesmo tempo, vou falar para mim, pessoalmente, me dá um pouco de medo, porque até quando a minha escolha vai ser respeitada, até quando eu vou ter mesmo, como é que eu vou saber que vai ser assegurado, que o que eu escolher vai ter? Então, é uma coisa que me deixa um pouco estranha. Nada me garante ainda. Então, quando falo em flexibilização, eu acho que, com certeza, a gente precisa de qualquer coisa urgente. Mas eu falo por mim e por muitos jovens, causa uma estranheza na gente, porque por muito tempo a gente nunca pôde escolher nada. E, do nada, alguém chega assim, pá, agora você pode escolher. É uma coisa muito boa para a gente, mas causa muita estranheza. Não, eu posso escolher, mas como assim eu posso escolher? E a gente é muito indeciso o tempo todo. Então, é complicado para a gente chegar do nada, beleza, agora eu posso escolher. E fica um pouco vago para a gente. Assim, falando pelos jovens que ainda vão ingressar no ensino médio ou que já estão lá, me entristece um pouco, porque assim, eu ingressei no ensino médio sem saber o que eu queria. Então, a gente vê a flexibilização do currículo, mas é a flexibilização só do currículo, as aulas vão continuar sendo as mesmas, a escola vai continuar tendo aquele mesmo papel. E qual é a perspectiva que esse jovem vai ter quando ele sair, né, da escola? A gente está falando muito, a gente vê aquela propaganda partidária, eu não sei, talvez não seja partidária, mas eu vejo muito como partidária de governo. Os jovens se levantam das cadeiras e dizem, eu quero uma formação mais rápida para já poder trabalhar. Mas aí, o setor privado está buscando essa flexibilização também para poder colocar esses jovens com formação mais rápida e acessá-los no mercado de trabalho, vão estar dando oportunidade para eles. Eu creio, sim, que a gente precisa de uma mudança, não de qualquer mudança urgente, mas a gente precisa de uma mudança que vá servir aos jovens, né, que já a construção da educação começa pelos alunos no geral. Então, a gente tem que viver a educação para a gente pensar numa flexibilização, numa mudança maior. Você tem que entender da educação, você tem que vivenciar a realidade de quem vai receber esse modelo, né? Não é pensando só em mim, só no eu adulto. A gente tem que respeitar todas essas questões. Fica até difícil, cara, de fazer a extenso, mas tá. Enfim, claro. Eu acho que é importante a escola abrir esses caminhos para esse
esse caminho bem vasto para o jovem poder ter um contato maior com várias áreas, e não só português, matemática, sim várias. Eu acho que é ótimo essa flexibilização, não só para a grade normal de matérias, mas sim também para coisas que vão ser para o seu futuro, vão ser para você trabalhar, para você entrar numa faculdade, você ter mais ou menos uma base do que você quer. Porque muitas vezes você, desde pequena, cresce pensando numa coisa, mas, de repente, como que aconteceu comigo, você percebe que não é aquilo que você quer. Eu acho que a escola abrir esse caminho mostra várias possibilidades de trabalho, não só uma só. Eu acho que, Stacey, a gente depois vai voltar, porque eu acho que essa questão suscitou aqui debates legais, e aí tem também, se você quiser depois ler seu cordel. Mas essa questão dos caminhos, que são as várias dúvidas e a necessidade da escola abrir justamente a possibilidade de você conhecer que campos de trabalho que existem, que possibilidades de formação que a gente tem. Tem uma dificuldade muito grande da escola dialogar sobre essas possibilidades de quais os caminhos que a gente tem que fazer. E não falar, você vai ter que trabalhar nisso, né? Mas, na verdade, nos abrir a possibilidade, inclusive até porque teve oportunidades educacionais que se ampliaram no Brasil nos últimos anos, e boa parte das famílias nem tiveram acesso, muitas vezes, ao ensino médio, né? A família dos jovens não tiveram nem acesso a isso. E não sabem das oportunidades, não sabem, muitas vezes, que o jovem pode concorrer a uma vaga na universidade pública via o SISU num outro estado. Que ele pode, pelo Enem, concorrer, que ele não tem mais que pagar um vestibular caríssimo, etc., ou fazer 5 vestibulares. Então, a escola, como um espaço de contato com essas várias possibilidades, né, de abertura para a gente poder fazer escolhas, isso é fundamental. Não quero nem entrar, porque eu acho que a flexibilização é que eles já deram um show. Né? Mas, assim, de qual é o papel da escola de também, na flexibilização, permitir esse contato com as várias possibilidades que se abrem, formativas, de trabalho, cidadãs, né, do que fazer na vida como ser humano, enfim, nessas respostas que são tão importantes para a nossa vida. Aí eu queria, então, voltar aqui para os jovens, que eu já não sou mais. Eu tenho que sempre ficar me lembrando disso. E aí, não sei, Felipe, se você quiser ler, fique super à vontade. A gente falou aqui se lia o cordel, não lia, daí você fica super à vontade, mas eu queria abrir aqui um pouco para as considerações mais finais, para vocês poderem tentar dar uma amarrada ao que foi nessa participação nessa mesa, e cada um do jeito que se sentir mais à vontade. O Gabriel tem muita dificuldade de falar, então eu vou abrir para ele, porque ele falou menos, e, né, Xará? Então, meu momentinho de fala, para eu poder falar um pouquinho, né, para vocês ouvirem a minha voz. O meu medo com essa proposta do ensino técnico junto ao ensino médio é o seguinte, porque o ensino médio profissionalizante já aconteceu. As pessoas aqui presentes que têm mais de 18 anos podem se lembrar, ou podem até já ter vivido essa época também, onde, durante o ensino médio, havia várias opções. Né? Você poderia escolher magistrado, e não lembro as outras opções. Enfim. E são épocas que geraram o quê? Geraram uma geração que não foi às universidades. Os índices de pessoas indo às universidades está sendo crescente hoje. Por quê? A gente sabe que é muito difícil, quando você entra numa rotina de trabalho, você voltar para o mundo acadêmico. É muito fácil, entre muitas aspas, para um jovem que está quente, digamos assim, saindo do ensino médio, para entrar numa rotina acadêmica. Aí você pega um jovem que está no ensino médio ganha uma formação técnica e, por pressão da família, por pressão da sociedade, por ter que trabalhar, de novo entro nessa questão, por ter que trabalhar para ajudar na sua casa, entra numa rotina de trabalho, isso afasta o jovem da universidade, isso afasta o jovem de classe baixa da formação superior. Nós, hoje em dia, não temos universidade para todos. Nós vivemos num sistema de uma seleção universal para as universidades federais. É um sistema muito difícil e é um sistema que cobra muito. Quando você não passa na universidade, logo depois do ensino médio, você fica arrancando os cabelos. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei muito tempo no ensino médio, escutando faculdade, agora não passei, eu vou morrer, vai acabar. Então, eu vejo muito do ensino médio ligado ao técnico como uma maneira de acalmar a massa. Né? As pessoas, não, já tenho uma formação técnica, então posso trabalhar para garantir meu sustento, e mantém a academia elitizada como ela é hoje em dia. A academia é extremamente elitizada.
Então, eu sei que é muito utópico, né? Inclusive, por exemplo, como nas IFET, são projetos maravilhosos, escolas de ótima qualidade, tem um ensino técnico maravilhoso e é uma diversidade da educação no Brasil muito bacana. Mas eu sei que é muito utópico, mas uma coisa para deixar. Todo ser humano é diferente, não existe um indivíduo igual ao outro. Por isso, não existe um grupo de indivíduos igual ao outro. É muito difícil você dar um modelo para diferentes grupos de indivíduos, com diferentes indivíduos entre si, e dizer, sigam esse modelo. Por isso, de novo, eu reitero, professores, ouçam seus alunos. O sucesso da educação no Brasil está em descobrir as particularidades que a gente tem nos jovens. Diz-se muito que os jovens são o futuro. Mas e aí? A gente está tratando das sementes desse futuro? A gente está deixando essas sementes brotarem? Bom, bem rapidinho, eu só tenho duas orações para qualquer tipo de flexibilização, para qualquer implementação de um ensino técnico visando o mercado de trabalho, que tenha um mercado de trabalho quando, de fato, eu ou outro jovem que optar por cursar um ensino técnico, que ele realmente encontre um mercado de trabalho para ele e que o jovem que sempre sonhou com a faculdade e que quer ter esse caminho, não se veja obrigado por condições financeiras ou pela família a acabar desistindo desse sonho e cada vez mais as estatísticas caírem e cada vez mais menos jovens de classe baixa acabarem não entrando na universidade. Eu espero que cada um seja respeitado no seu próprio caminho, porque também a gente não pode considerar que todo jovem quer cursar uma universidade, que isso também não é verdade. Os caminhos que o jovem ele deve ter uma possibilidade, ele tem que ter um leque. E aquilo que ele decidir trilhar para ele, com uma experiência pessoal, com uma satisfação, que ele seja respeitado naquilo. Que se ele decidir cursar um ensino técnico porque ele quis e não porque ele foi obrigado por questões X, beleza, show, é uma opção dele. O problema é quando tiram essa oportunidade e só deixam um caminho. Mas se ele tiver os dois caminhos e ele puder escolher, muito bom. Stacy, umas considerações finais, assim, só para dar encerrar aqui nossa mesa. Quer que eu passe para o Felipe primeiro? Não? Agora o Felipe quer encerrar. Então vai. Então, gente, eu costumo traduzir minhas ideias, meus pensamentos e transformá-los em poesia, né? Eu utilizo o dom que eu consegui através da educação escolar, que é a do dom da escrita e também do pensamento, né? De formular pensamentos. E assim, eu descobri um talento há pouco tempo que eu tive já no final do ensino médio, que é fazer cordel, traduzir poemas em forma de cordel, pensamentos. E eu fiz um cordel que ele abrange muito. Vocês perceberam que eu sou muito carente de família, então eu valorizo muito isso porque eu não tenho. Então eu creio muito na educação interligada, família e escola. E eu selecionei alguns versos desse cordel para abrir a mente de vocês, para servir como forma, de repente, de incentivo para alguns jovens ou para educadores. Aqui ele fala mais ou menos assim. Jovem desacreditado com a escola, essa mensagem é para você. Se sonhe, preste atenção para escutar o que eu vou dizer. A educação muda toda uma vida e essa luta cumprida, um dia você vai vencer. Pense sempre alto, busque sua motivação, algo que te impulsiona a alcançar a realização daquele sonho seu. Ele não se perdeu, só está escondido no coração. Pense no seu maior amor, um amor chamado família. Nos irmãos, pai, mãe, são eles o que realmente te motiva. São sua eterna paixão, a eles a dedicação de todo sucesso na vida. O sonho é despertado em casa, no meio familiar, com os pais acreditando que vale a pena estudar, pois nossos jovens sonhando, essa magia vai se espalhando e o Brasil inteiro passa a sonhar.
E a Stacy quer também dar aqui a última mensagem também da mesa. É só uma frasinha que eu falei ontem e eu fiquei meio orgulhosa, então eu quero falar de novo. Eu acho assim que o jovem ele é uma caixinha que você pode inserir conhecimento, você pode inserir ideias, sonhos, você pode... Eu acho que o jovem basta ter uma motivação que ele pode ser uma pessoa boa. Ou não, né? Pode não ser, mas... O que a gente espera é que seja uma pessoa boa. E eu acho que o professor, a escola, eu acho que tem digamos que tem um papel nisso. Porque eu acho que se a escola abre não só matéria, mas se a escola para ouvir o jovem, muitas vezes você consegue descobrir que até aquele aluno que não se interessa em nada, muitas vezes você consegue ver que aquele aluno é uma pessoa brilhante. Eu conheço muita gente que é da minha sala mesmo, que é bagunceira, sim, é uma menina, é bagunceira e parece não se interessar com nada, mas ela foi ouvida no filme e ela foi descoberta, porque muita gente achava que ela era só bagunça, mas descobriram que ela é uma pessoa assim que ela só precisa ser ouvida, só. Legal. Gente, eu me sinto satisfeito, eu estava aqui só para facilitar. Muito feliz, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que essa presença da juventude, dos estudantes, ela é fundamental nesse espaço de diálogo. Eu fiquei aqui na mesa das manhãs e certamente o que veio aqui tem coisas muito complementares e diferentes do que foi dito pelos nossos especialistas, enfim, pensadores que tanto contribuem. Esse diálogo intergeracional, ele é fundamental. Eu acho que quanto mais tolerantes, com mais diálogo, a gente vai conseguir fazer da educação um espaço de transformação e de mudança. Muito obrigado aos jovens especialmente. Valeu. Obrigado.